Olá, professores de Química, professores de Física, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC da área de Ciências da Natureza, em especial de Química e Física. É, Vamos dar sequência, né, uma série de ATPCs que a gente já vem fazendo. Na realidade, a gente começou a nossa primeira ATPC falando de maneira geral, a área como um todo, Química, Física, Biologia e Ciências. Depois, quando vieram as habilidades estruturantes ou essenciais, né, ou as habilidades previstas para o primeiro bimestre, a gente acabou separando, aí ficou Química, Física, Ciência e Biologia, e a gente trabalhou alguns pontos importantes com estas habilidades, né, ao longo de algumas ATPCs. Depois nós retomamos, eu e o Juvenal, e fizemos duas ATPCs seguidas da área de Ciências da Natureza como um todo. E agora que vieram novamente as habilidades essenciais ou estruturantes para o terceiro bimestre, a gente retoma com a nossa conversa de Química e Física, pautado nestas habilidades, ou na escolha de algumas dessas habilidades para a gente fazer a nossa discussão. Então, a gente vai conversar hoje a respeito de alguma dessas habilidades, tá bom? Eu vou só projetar aqui para a gente poder dar uma olhadinha aqui. Então, hoje a gente vai trabalhar Química e Física. E qual que é a nossa pauta para hoje, né? Vamos ver aqui o que a gente vai discutir nessa primeira parte da nossa TPC, que serão duas partes, né? Então, quem faz uma TPC, assista a parte 1, e quem faz duas ATPCs, assista a parte 1 e 2, que a 2 será uma continuidade, não seria uma continuidade, seria uma complementação à parte 1, tá bom? Mas a parte 1 ela começa e tem fim aqui, tá bom? Para um propósito inicial. E para quem precisar, vocês continuam na parte. Para quem precisa fazer mais uma TPC, assista a parte 2, que também está bem legal. Então, a gente vai falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho das devolutivas das interações de vocês, eu acho muito bacana. Eu sempre esqueço o nome dos professores que participam, então dessa vez eu peguei, vou fazer alguns agradecimentos aqui, me perdoe se eu esquecer alguém, tá? Eu faço nos próximos. São professores que interagem bastante com a gente. A professora Regina Célia, ela sempre interage nos nossos vídeos, ela coloca sugestões, ela coloca situações que ela está trabalhando. Enfim, ela tem dado uma grande contribuição aqui para as nossas ATPCs, a professora Maria Donizete, a professora Gislaine Azevedo, o professor Ronaldo Cruz, professora Rita Matos, professor Gustavo Gonçalves, o Davi Andrade, a professora Brígida, que é super parceira também, a professora Claudinha, a professora Bruna Colombo, enfim, tantos outros professores que sempre contribuem, sempre colocam para a gente sinalizadores de que está no caminho certo ou não, a gente precisa trabalhar mais isso ou aquilo, enfim, são professores que participam bastante, gostaria de que vocês continuassem colocando para a gente se a gente está no caminho certo do nosso trabalho aqui com vocês, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre as habilidades selecionadas desse terceiro bimestre. Eu escolhi, não vou mostrar o quadro para vocês, como eu sempre faço, porque o quadro acaba demandando muito tempo e vocês já receberam esse quadro para o planejamento das ações para o terceiro bimestre. Eu vou só retomar algumas habilidades selecionadas daquele quadro para nossa discussão, tá bom? Em uma outra TPC, se vocês acharem necessário, coloquem lá nas interações que a gente trabalha essa questão do quadro de habilidades completo, tá bom? Então, nós vamos ver as habilidades selecionadas por terceiro bimestre e dessas, que são 4 para primeiro, 4 para segundo, 4 para terceiro, tanto para física quanto para química. Eu escolhi uma do terceiro para química e uma do terceiro para física, tá bom? Então, tem um roteirinho de aula semanal de química, que eu vou mostrar para vocês. Não tem o plano, eu não coloquei o plano aqui no nosso PowerPoint, porque o plano, eu ficava discutindo muito sobre o plano semanal e acabava consumindo o tempo da gente conversar mais sobre os roteiros, né, que são as situações de atividade propostas para os alunos. Então, se eu conseguir terminar os roteirinhos, o plano de aula, o roteiro já está aí, né? O plano de aula, e dá tempo de subir no canal para vocês, para que vocês, no dia que estiverem assistindo essa gravação, esteja lá, tá bom? Então, eu vou tentar colocar o plano de aula lá. Se eu não conseguir, depois a gente tenta colocar no canal conforme for prosseguindo aí ao longo da semana, tá bom? Então, o que vai ter aqui na nossa apresentação, um roteiro de aula semanal de química, um roteiro de aula semanal de física, e aí a gente vai ter algumas considerações finais para discutir, tá bom? E para fazer um link com a parte 2, certo? Então, muito obrigado a esses professores que eu comentei, a todos os outros professores que às vezes não colocam interação, mas que estão assistindo, estão gostando, estão pontuando, enfim, né? Eu aguardo muito
essas contribuições de vocês, tá bom? Então, dando sequência aqui, deixa eu sumir para vocês verem inteira, a gente vai trabalhar, o que eu selecionei, né? O que eu pensei que nós poderíamos conversar e discutir nessa nossa TPC. Eu pensei o seguinte, eu escolhi essa habilidade para química, tá bom? Terceira série do ensino médio, que é reconhecer os processos de transformação do petróleo, carvão mineral e gás natural em materiais e substâncias utilizadas no sistema produtivo. Então, essa habilidade que eu quero. E qual que é o conteúdo, né? Processo de transformação do petróleo, carvão mineral, gás natural, materiais e substâncias utilizadas no sistema produtivo, no refino do petróleo, destilação seca do carvão e purificação do gás. Então, vejam como esta habilidade que eu quero que os alunos desenvolvam, por meio desses conteúdos, vejam, é uma coisa extensa, né? Será que eu consigo, né, por meio de um roteiro de 2 aulas semanais, conseguir desenvolver tudo isso? Essa é uma conversa que a gente vai ter na parte 2 do vídeo, tá bom? Que daí eu começo um assunto aqui, fecho, e na parte 2, para quem continua, eu dou algumas possibilidades, ou a gente começa a discutir algumas possibilidades de complementação desses roteiros, tá bom? Para outras semanas. Então, pensando nisso, aqui segue aquela mesma sequência que a gente já estava habituado, tá bom? Então, aqui segue nome do aluno, série, para a gente saber se o Paulo é o Paulo X da série tal. Eu só acrescentei, e isso eu me atentei depois, conversando com vocês, com os professores que interagem, com os professores que eu acabo encontrando, ou que eu tenho nas redes sociais, ou que eu tenho contato de WhatsApp, enfim. Alguns professores colocaram assim, Paulo, né, naquele roteiro de atividade, a sugestão que você está, eu gostei que tem o nome do aluno e a série, porque às vezes tenho 3, 4 Paulos na sala, e eu, né, na mesma sala, e aí eu preciso saber de quem é quem, então o nome completo com a série já ajuda. Mas eu tenho, Paulo, 3 escolas. Então, por exemplo, quem tem a carga completa, nós de ensino médio, né, de Química e Física, que para a gente conseguir completar, às vezes, a nossa carga inteira, a gente não consegue ficar em uma escola única. Então, às vezes, a gente está em 2, 3 escolas, né? Já vi professores, às vezes, até 3 ou mais escolas. Então, se o professor vai usar esse roteiro para as 3 escolas, né? Tudo bem, ele pode usar para as 3, ele está dando a mesma série, né? Ele sabe, ele tem ele sabe qual é o aluno dele, ele sabe que o aluno pode avançar ou não, ele conhece, ele acha que aquilo serve para todas as escolas, não tem problema propor o roteiro para todas elas. Só que daí fica com mais dificuldade ainda, porque ele vai receber roteiro de 3 escolas. Então, já receber roteiros com nomes parecidos de alunos da mesma escola, da mesma série já é difícil, você imagina com 3, 4 escolas diferentes. Então, a única alteração que eu fiz foi incluir aqui, nesse roteirinho, o nome da escola para aqueles professores que dão aula em mais que uma, que é uma grande parte de nós, né? Bom, aqui deixei a atividade para semana, deixei em vermelhinho sugestão de 17/8 a 21/8, ou seja, contempla uma semana, que é aquele já combinado que vocês têm com a escola de entregar os roteiros semanais. Então, vocês propõem um roteiro para uma semana, na semana seguinte envia o outro, na outra o outro e assim por diante. Então, essa proposição é para uma semana, tá bom? Então, fica aqui registrado que eu coloquei em vermelho, vocês alterem as semanas que vocês acharem que é pertinente vocês trabalharem esse assunto. E aí copiei aqui o objeto de conhecimento e o descritor que eu já tinha conversado com vocês no slide anterior. Então, só coloquei aqui no roteiro para ficar claro qual é a habilidade que eu estou trabalhando e qual é o conteúdo. Isso também, caso o meu coordenador peça para ver, ele já sabe que eu estou trabalhando, tá? E eu acho bacana, pessoal, o coordenador ver. Eu acho que o coordenador, ele é um parceiro do professor na escola. Eu vejo o coordenador como um parceiro, como um suporte para o professor, né? Eu, pelo menos, enxergo isso. Por exemplo, eu trabalho com coordenadores aqui na diretoria, uma outra situação formativa de trabalhos de ATPC, enfim, outro aspecto que não o diálogo que eu estou tendo com vocês. Mas eu vejo esse coordenador como meu parceiro, né? Ele tem muitos coordenadores, a gente tem muito coordenador bom na rede, tá? A gente tem coordenador que vê os vídeos antes, para ter uma noção do que a gente está falando, para vocês verem do empenho deles, né, e da responsabilidade que eles têm. Então, o coordenador é um braço direito. Então, por exemplo, eu posso propor esse roteiro para ele ler,
eu vou entregar o plano semanal, porque o roteiro eu não sou obrigado a entregar para ele, enfim, eu vou mandar para o aluno, mas eu posso pegar esse roteiro e dar para ele dar uma olhada, porque ele, com esse suporte pedagógico, ele pode me auxiliar, né, em coisas que eu estou colocando nesse roteiro, ele pode me dar ideias. Então, eu vejo sempre, né, o meu coordenador como um parceiro bacana que eu posso contar ali na escola, tá bom? Pensem um pouquinho a respeito nessa parceria com o coordenador, é bem bacana. Então, e aí, qual é o nome dessa situação de aprendizagem, desse roteiro, enfim, o nome que vocês queiram dar, que é o que vocês vão enviar para o aluno? Eu coloquei recursos não renováveis, petróleo, gás natural e carvão mineral, e é claro que a gente acaba falando de fontes de energia renováveis, não tem jeito, né? De falar das não renováveis, acaba ali pincelando alguma coisa das renováveis, tá bom? Então, esse é a capinha do roteiro que eu estou colocando para vocês como sugestão. Né? Então, sugestão para este roteiro que vai para o aluno. Né? Bom, e aí, agora eu vou sumir um pouquinho aqui para a gente ler. Então, sempre que eu coloco um roteiro, sempre coloco uma mensagem inicial para o aluno. Né? Assim como vinha nos nossos cadernos, quem lembra ou quem ainda utiliza os cadernos de São Paulo Faz Escola, que ainda estão válidos, né? Aqueles cadernos do professor e do aluno, sempre tinha, caro professor, neste caderno, ou para o aluno, caro aluno. Então, sempre tem uma informação ali introdutória, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, se eu estou mandando esse roteiro para o aluno, aqui vai uma introduçãozinha sobre o que eu vou trabalhar, né? Neste roteiro, o que você vai ver? Recursos renováveis e não renováveis, você vai estudar compostos importantes de carbono, você vai entender algumas funções orgânicas, seus usos, a importância econômica disso, como é possível substituir recursos não renováveis, né? Que são tão amplamente utilizados por recursos renováveis e que são menos poluentes, enfim. Você coloca ele a par do que você vai trabalhar com ele nesse roteiro, ou do que você pretende trabalhar com ele nesse roteiro, tá bom? Então, sempre tem, né, nos roteiros que eu proponho como sugestão, eu sempre procuro colocar essa fala inicial para o aluno, tá bom? Bom, seguindo aqui, após essa fala introdutória, né, essa proposição aí dessa conversa com o aluno, eu penso o seguinte, quando a gente estava trabalhando, deixa eu até voltar aqui, quando a gente trabalhava com aqueles materiais do São Paulo Faz Escola, que eu acabei de falar, o caderno do professor, ele sempre propunha, vocês vão lembrar, e quem ainda está utilizando, que é super válido, eu acho que tem que usar mesmo, porque tem bastante coisa bacana lá que dá para ser aproveitada, e que está livre de direitos autorais, que é importante para que a gente fica quebrando a cabeça e às vezes lá tem tanta coisa bacana que a gente pode usar e a gente fica arriscando pegar alguma coisa que a gente vai ter problema com direitos autorais. Então, eu acho super válido que ele sempre trazia uma proposição de discussão inicial com os alunos, perguntas, né, um start para o aluno, né, para startar aquele assunto. Então, trazia algumas questões para o aluno pensar, para discutir ali com o grupo. E aí, isso os professores acabavam fazendo ali na aula mesmo, ia na oralidade conversando com eles e dali já ia fazendo aquela sondagem sobre o que eles sabiam do assunto. Como a gente não está dessa forma presencial, uma maneira da gente fazer isso seria propor algumas questões. Por exemplo, eu trouxe aqui uma questão que hoje, né, mesmo com esse movimento que tem mundial em prol da substituição dos combustíveis fósseis e dos derivados do petróleo, né, por fontes renováveis de energia, né, por mais que isso esteja sempre em voga, sempre na mídia, sempre aparecendo alguma coisa com relação a isso, né, será que o aluno já ouviu falar sobre fontes renováveis de energia? Será que ele sabe o que é isso? Né? E sobre os combustíveis fósseis? Então, são duas questões para o aluno pensar no que ele sabe disso. Só que não é só pensar por pensar, tá? Eu proponho, como a gente não está lá na sala, olhando para o aluno e vendo e ouvindo a resposta dele, aqui a sugestão é que ele coloque para você na forma de registro. Então, ele vai registrar essas ideias sobre essas questões que estão sendo postas, e isso já serviria como parte da avaliação do bimestre, da semana, do mês, enfim, assim como vocês estão avaliando os alunos, que é uma outra coisa que a gente até pode conversar em uma outra TPC, se vocês acharem interessante, já é difícil avaliar presencialmente. Né? Uma coisa, avaliar não é fácil, e ser avaliado também não, a gente sabe disso quando a gente passa por algum processo seletivo ou qualquer coisa desse tipo. E avaliar
no momento que a gente está vivendo, né, num processo onde eu não estou vendo o aluno de fato fazendo, desenvolvendo, conversando, dialogando, né, fica mais difícil, né? Então, uma maneira de eu conseguir seria um registro sobre essas observações, tá bom? É um tema que pode ser que tenha aluno que saiba isso. Se, por exemplo, eu fui professor dele lá no 9º ano e eu já comecei a trabalhar com eles como com fontes de energia, já trabalhei algumas coisas lá e retomei de alguma forma no 1º e no 2º, agora no 3º ele vai lembrar de alguma coisa. Eu posso ter aluno também que não vai saber colocar nada a respeito dessas questões, eu vou colocar coisas muito superficiais que talvez não façam sentido, mas é bom que eu tenha esse registro, tá bom? Porque lá no fim desse roteiro a gente vai ver como é legal uma outra parte do desenvolvimento disso, tá bom? Eu acho que tem bastante coisa que já está muito aparente, por exemplo, o que está muito na moda agora, gente, que tá carro híbrido, tá aparecendo um monte. As montadoras agora parece que estão todo querendo a modinha do híbrido, né? Ainda bem que também tem o lance do não de poluir menos, enfim, de gastar menos combustível fóssil. Então, como será que funcionam esses carros híbridos, né? Ele tem 2 motores, como é que é uma bateria, como é que é essa potência desse motor? Olha que legal para trabalhar em física, né? É uma somatória da potência do motor elétrico com a potência do motor a combustão, quem liga primeiro, quem que starta o carro, enfim. São todas discussões que estão à tona aí, que a gente pode pensar e aproveitar para trabalhar isso. Não só química, não só física, né, mas também a química, né? Então, essa é a primeira atividade, tá bom? Aqui eu deixei em amarelinho a sugestão do tempo, aquela mesma conversa que a gente já tem desde sempre. Eu posso imaginar na minha cabeça que esse roteiro é para 30 minutos, e você pode imaginar que na sua escola, conhecendo seus alunos, ela seja desenvolvida em 15, e o outro professor em 45, 50, 60 minutos. Aí vocês ajustam, façam os ajustes necessários de acordo com o que vocês acreditam que seus alunos conseguem ou não avançar, bom? São todas sugestões, né? Uma atividade 2 seria, após essa sondagem, esse start inicial, esse primeiro registro sobre o assunto que eu estou pensando, que eu estou propondo, né? Eu colocaria um texto para os alunos que falam sobre uma matriz energética e a única coisa solicitada seria fazer uma leitura atenta do texto, tá? Deixei um tempinho aí de 30 minutos. E aí, o que esse texto, né, na realidade, fazer a leitura desse texto atenta, né, o que ele talvez contribuiria, né, se o aluno fizer a leitura atenta, né? E esse texto, ele começa falando sobre matriz energética, que é o título, né, do próprio texto. Ele inicia falando sobre o consumo de energia, sobre o aumento no consumo de bens, o quanto isso acarreta também nos meios de produção com relação à necessidade de mais energia, para ter esse círculo de sustentabilidade de quanto mais produtos e bens de consumo eu produzo, mais eu necessito de energia para consumi-lo, para produzi-los. Então, qual é a relação que existe entre isso, tá bom? Então, ele starta falando sobre isso, esse texto. Na sequência, ele já começa a falar de parte de combustíveis fósseis que dominam o setor energético, né? Então ele já começa falando, começa a trabalhar algumas coisas de porcentagem, né? Que carvão, gás e petróleo natural respondem por mais de 80% do consumo de energia em 2012. Talvez eu possa trazer alguma coisa mais recente, se eu encontrar algo mais recente ou não, né? Mas enfim, que existe todo um trabalho para que esse consumo desses combustíveis fósseis seja diminuído a cada ano, né, e seja substituído por energias ou matrizes energéticas menos poluentes. Então, o texto já começa a trabalhar essas questões, tá bom? Da produção ele começa a falar da produção mundial dessa matriz energética, né, essa participação conforme vão passando os anos, como é que ela vai subindo ou caindo dessa produção energética, tá? É mais uma produção a partir de combustíveis fósseis, é mais por energia limpa, de que maneira isso acontece, tá bom? E fala um pouquinho das fontes de energia renováveis, que isso, as renováveis, a gente, se vocês lembrarem ou forem buscar lá nos vídeos de ATPCs passados, a gente trabalhou essas questões de fontes renováveis de energia elétrica, né? Da hidroelétrica, a gente trabalhou, tem algumas situações, alguns roteiros de aprendizagem, acho que é um roteiro que eu coloquei lá, eu não lembro se foram 2, que trata sobre esse assunto, tá? Mas a gente pode retomar isso também. Bom,
O texto ainda continua falando, ele introduz o conceito do que é petróleo, seu surgimento a partir da decomposição dos restos de organismos e assim por diante. Ele vai falando sobre todo esse processo de movimentos da crosta terrestre, temperatura, ausência de ar, ação de micro-organismo, enfim, ele vai estar trabalhando todas essas questões. Aí, na sequência, ele apresenta o conceito de jazidas, tá? Que essa jazida ela dá um exemplo que ela é muito parecida com uma esponja, onde tem as camadas de óleo, a camada de petróleo, a camada de água salgada, a camada de gás natural, enfim, ele vai trabalhando todas essas questões de jazidas e suas camadas, tá bom? Na sequência, ele começa como é obtido o petróleo, ele apresenta informações importantes sobre a extração, tá? E já começa a falar, inicia o estudo sobre o pré-sal, tá bom? Então, é um texto que não é tão longo, é um texto razoável que dá para o aluno fazer a leitura. Então, essa atividade é uma atividade só de leitura para a introdução desses conceitos que são importantes para o desenvolvimento dessa habilidade que está sendo proposta e discutida, tá bom? Dando seguimento aqui, trouxe para a gente discutir, para a gente pensar se é viável, né? Uma atividade 3, que seria assistir um documentário. Então, por que eu trouxe um texto e agora um documentário? Que talvez os dois falem sobre a mesma coisa. Porque pode ser aluno que ele consiga ler o texto e assistir o documentário, que seria o ideal. Ou eu tenho alunos que eles só vão conseguir assistir ler o texto, mas não vão conseguir assistir o documentário porque não está em tanto acesso, não está tão disponível assim. Então, eu garanto alguma coisa para esse aluno, tá bom? Então, também um tempo sugerido de 30 minutos, coloquei amarelo que isso tudo é adaptável, né? Esse é um documentário que chama Geração de Energia. Esse documentário vocês podem utilizar ele na íntegra, passar, porque ele tem a licença do Creative Commons, tá? Que a gente conversou sobre isso lá no vídeo de direitos autorais, dá uma olhadinha lá. Então, a reutilização é permitida, vocês não serão processados por isso. E aí tem um link que a gente vai ver um pedacinho só dele, a gente não vai ver inteiro, depois vocês assistam esse documentário, tá bom? Então, vamos ver um pedacinho dele e a gente volta já. Em algumas regiões polares, o sol não se põe durante quase 2 meses. É o chamado sol da meia-noite. Quem vê o fenômeno pela primeira vez tem a impressão de que os dias não têm fim. É como se aquela luz nunca fosse acabar. Talvez essa tenha sido a mesma sensação dos que investiram na indústria do petróleo. A sensação de que aquela fonte de energia e riqueza era inesgotável. Mas eles estavam enganados. Você acha que a energia que ilumina sua casa e movimenta seu carro é infinita? Quem dera! Carvão, gás e petróleo podem acabar daqui a algumas décadas. E pior, quanto mais usamos essas fontes de energia, mais elas aquecem o planeta. A matriz energética do mundo hoje está baseada no petróleo e no carvão. No mundo, a maior preocupação que existe em relação às emissões de gases de efeito estufa estão relacionados à geração de energia. Está na hora da gente saber que esse modelo começou a falir, ele não tem mais como se sustentar. A busca do homem pela energia foi o que reuniu nessa história pessoas tão diferentes como a Sandra e o Marcelo, o Mikhail Gorbachev, o Thomas Edison, o outro Edison, o Fábio, o Ricardo, o George Bush e outros personagens que você vai conhecer agora. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Geraldo,
e vou ajudar a contar essa história. A primeira fonte de energia que o homem conheceu foi o sol. Depois ele descobriu o fogo, aprendeu a fundir o metal, criou a máquina a vapor. E aí começaram as queimadas. Veio a Revolução Industrial, as locomotivas, os teares mecânicos, os navios a vapor. Era preciso produzir riqueza cada vez mais. E riqueza demandava combustível. E tudo foi ficando muito acelerado. Quanto mais acelerado, mais necessidade de combustíveis. Depois veio a eletricidade. Thomas Edison inventou a lâmpada. E tudo isso levou o homem a lugares inimagináveis. Era o primeiro passo rumo ao aquecimento global. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a destruição. Um século depois da descoberta do petróleo, o mundo já dependia totalmente dele. Bom dia. Enche o tanque, por favor. Pois não? Pronto? Prontinho. Seu carro é muito econômico. Foi aí que se descobriu que o petróleo podia acabar. Veio a primeira crise e os países produtores passaram a usar o combustível como moeda política. Os produtores de petróleo cortaram o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Isso criou um problema mundial, né? E os problemas se multiplicaram. Muito antes disso, ainda na década de 70, o Brasil já tinha saído na frente em busca de fontes alternativas de energia e criou o pró-álcool. A cana-de-açúcar dos tempos da colonização virou matéria-prima para a produção de combustível mais limpo e renovável. Com a crise do petróleo, o governo incentivou muito, com uma visão de Estado, uma produção alternativa, de produção de uma energia alternativa ao petróleo. O álcool é menos poluente que a gasolina e emite menos gases do efeito estufa do que a gasolina. Nós conseguimos produzir o álcool por metade do preço do álcool americano, né? A perspectiva de crescimento da produção de etanol é enorme no Brasil. Nós estamos hoje produzindo cerca de 24 bilhões de litros, estamos projetando chegar a 64 bilhões de litros em 10 anos, um aumento de 150%. Apesar das vantagens, o mundo continuou usando os combustíveis fósseis e aquecendo o planeta. O principal vilão do processo do aquecimento global é o uso de energia nas formas, nos moldes como nós temos utilizado. No caso do Brasil, nós temos mais de 70% das emissões brasileiras relacionadas a desmatamento e uso do solo e uma parcela de 23% relacionado à energia. Hoje já é colocado não pelos ambientalistas visionários, mas pelos cientistas do mundo todo, é uma realidade. O derretimento dos polos, aumenta a temperatura da Terra, a elevação dos oceanos, os efeitos climáticos diferentes que começam a ocorrer. Na região amazônica, nós poderemos ter aumento de temperatura de 8 a 10 graus. Então você imagina o que é uma situação de seca na Amazônia com temperaturas de 50 a 52 graus. O impacto que isso tem na natureza. Isso significa que a gente vai pegar e vai matar a floresta amazônica de calor. A cada 10 anos nós tínhamos 3 anos de ocorrência de estiagem, de seca, né? Agora, mais recentemente, os dados já mostram que de 10 anos, 7 tem ocorrido seca. Como a gente tem o soja plantado, né? Então com essa estiagem, né? Falta de chuva, então a gente pode perder tudo, soja, né? Bastante prejuízo.
acho que Glauber estava certo. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. A produção de energia a qualquer custo também gerou diferenças sociais. No Brasil, na zona rural, 5 milhões de pessoas continuam no escuro. Quem não produz energia está condenado ao subdesenvolvimento. Ter energia significa que você pode bombear água. Se você pode bombear água, você pode ter uma caixa d'água. Se tem uma caixa d'água, pode ter um banheiro que tem uma fossa, né? Se tem a caixa d'água, pode também ter um chuveiro. Se a gente tivesse energia, as coisas vão bem melhor. Assim como não tem energia aqui, a gente fica de braços amarrados ali. Tu não faz nada, tu não consegue nada. Faz falta, meu Deus. É importante para tudo dentro de casa, tanto como fora, para construir, para tudo precisa. Faz falta bastante. A exclusão elétrica tem essas outras faces que são os processos sociais daqueles que estão incluídos ou excluídos. De você ser um cidadão do século XXI, do mundo moderno, ou ser um cidadão do século XX. O futuro depende das fontes de energia que vamos usar daqui para frente. E o Brasil até que pode ser considerado exemplo. Quase 50% da matriz energética brasileira é renovável. A maior parte dessa energia limpa vem das hidrelétricas, responsáveis por abastecer quase todas as cidades do Brasil. Bom, retomando, a gente viu o documentário, né? Documentário proposto falando sobre geração de energia. E aí, na sequência de atividades, teria uma atividade 4, onde seria o seguinte, que é aquilo que eu comentei no começo. A gente startou o assunto com os alunos com aquela questão inicial e ele registrou as observações, o que ele imaginava do assunto, o que ele sabia, que são aquelas benditas, qual é o conhecimento prévio que o aluno trouxe a respeito daquilo, enfim, ele fez aquele registro que também já serviu para mim como uma forma de avaliação, né? E aí, como é que eu faço para ver mesmo se esse aluno, ao longo do desenvolvimento desse roteiro, aprendeu alguma coisa, né? Então, eu retomo aquelas questões iniciais, né? De se ele já ouviu falar sobre fontes renováveis de energia e sobre combustíveis fósseis, agora já pautado ou embasado na leitura do texto que ele fez, trazendo algumas informações importantes e assistido esse documentário. Será que ele mudou essa escrita? Será que ele conseguiu avançar em determinados conceitos, em determinados termos que eu gostaria que ele avançasse com a proposição dessa leitura e desse trabalho com esse vídeo, né? Então é uma maneira de eu ter aquele registro inicial e agora ter um registro pensando na evolução desse aluno, tá bom? Bom, e de física? Depois, pessoal, ó, a gente fecha de química aqui, a gente fechou esse ciclo desse primeiro roteiro, né? E aí, na segunda TPC, na parte 2, a gente retoma algumas coisas desse e dá algumas outras possibilidades tá bom? De complementação, porque só com esse roteiro eu não consigo fazer com que toda a habilidade proposta e todo aquele objeto de conhecimento que eu coloquei lá no início seja desenvolvido em uma única semana. Não dá, tá? É impossível eu conseguir com 2 aulas, com esse roteirinho com 4 atividades, conseguir tudo isso. Não. Então eu vou propor na semana seguinte, até com que eu consiga. E é essa discussão de possibilidades de proposição nas semanas seguintes que a gente vai discutir o vídeo da parte 2, tá bom? Então, vamos lá para física. Deixa eu tirar aqui. Física, também escolhi terceira série do ensino médio. A habilidade é identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético, sua utilização por meio de tecnologias a eles associadas, como rádio, radar, forno de micro-ondas, raio-x, tomografia, laser. E qual que é o conteúdo? Espectro de radiação, espectro de emissão de luz, laser, processo de emissão estimulada de radiação, enfim.
tá aí posta pra gente a habilidade e o conteúdo a ser desenvolvido com este roteiro de aula, de aprendizagem, roteiro de estudo para os alunos, tá bom? Então vamos ver lá, mesma coisa, é uma sugestão, mesma conversa lá de química, eu estou propondo ali o nome da escola, o nome do aluno, estou chamando a situação de aprendizagem de física moderna, porque eu vou trabalhar com conceitos da física moderna, coloquei o objeto de conhecimento do escritor, e aí faço aquela introdução com os alunos, aquela conversa, o que ele vai aprender, o que é radiação eletromagnética, o que é uma radiação corpuscular, o que são reações nucleares, né? Então, tudo que a gente vai discutir ao longo, né? Um pedaço de um texto introdutório para situar o aluno do que ele vai aprender ali. Bom, e aí como atividade 1, a mesma conversa que nós tivemos em química. Eu proponho algumas questões, mesma coisa. Ele vai registrar a reflexão daquele conhecimento que ele já sabe sobre o assunto, tá? Então, eu estou propondo aqui para ele pensar qual é a diferença entre o telefone fixo e o telefone celular. Em que sentido? Como é feita a conexão entre o telefone fixo e outro telefone fixo? Como é feita a comunicação entre aparelhos celulares? Ondas de TV, de rádio e micro-ondas são iguais? Da mesma natureza e por quê? E os raios gama são ondas ou matérias? Gente, pode ser que eu tenha aluno que não saiba responder, sei lá, né? Vou pensar aqui, raios gama, ondas, matérias, pode ser que ele não saiba responder nada disso. Agora, tem aquele outro caso, eu posso ter sido professor, ele pode ter tido um professor que gostava muito de trabalhar isso com o 9º ano e já começou a trabalhar o assunto. Enfim, pode ter um aluno que goste muito da temática e estude isso por conta, pode ter gente da família que trabalhe com isso e que o aluno entenda muito, então a gente tem todo esse rol, né? A gente tem todos esses tipos de aluno na sala. Então, por isso que é importante esse registro. Paula, das, sei lá, 4, 5 questões que você propôs, respondeu 2, tudo bem. Esse é um registro inicial. Depois eu peço, caso eu queira, igual a gente fez com química, que de física eu não propus isso, mas poderia ser proposto, fazer a retomada dessas questões e ver o que ele mudou. E aí eu vejo o quanto ele avançou ou não. Mas é importante esse registro, tá bom? Até como forma de avaliação pra gente. Bom, depois a 2 faça também só a leitura atenta desse texto, tá? Que fala sobre radiação. Aqui fala da física moderna versus física clássica, esse pedacinho introdutório. Depois ele já começa falando o que é radiação, né? Esses conceitos físicos de radiação, de transmissão de energia. Depois ele já começa a trabalhar com como podem ser geradas essas radiações por fontes naturais ou mecanismos artificiais. Já começa a trabalhar com valores e toda essa parte de nomenclatura, tá bom? Ele vai começando a trabalhar toda essa questão, unidade de medida também, trabalha essa questão da luz visível, infravermelho, ultravioleta, dá uma pincelada nisso, nada aprofundado, mas ele trabalha uma questão toda superficial com relação a isso, tá bom? Em seguida, fala sobre raios ultravioleta também, né, de uma maneira, com um textinho um pouquinho maior do que falando aquele parágrafo único sobre todas aquelas fontes de energia. Então, esse é uma leitura de texto, tá bom? Então, ele lê o texto, porque ele já respondeu aquelas questões iniciais, agora ele lê o texto, pode ser que ele já tenha mudado de ideia com relação a algumas coisas que ele estava pensando. E aí, como atividade 3, é uma proposição de assistir esse vídeo que chama Luz e Radiação Eletromagnética, tá? Também de aproximado, atividade como um todo, eu tô pondo 30 minutos, é um vídeo do E-Aulas USP, tá bom? Ele tem acesso verde, o que significa? Ele é aberto, a licença de uso deles. Já comentei desse site do E-Aulas USP com vocês em outras oportunidades que nós tivemos. Eu acho que é bem bacana, tem bastante coisa pra gente como professor, tá? De vídeos interessantes pra gente retomar conceitos que às vezes a gente já ficou pra trás e a gente precisa recordar alguma coisa. Então ele é bem bacana. A gente vai ver um pedacinho só e depois vocês assistem ele na íntegra, tá bom? Vamos lá ver um pedacinho dele. Bem-vindos ao módulo 1, tema 4. Nós vamos discutir aqui as ondas eletromagnéticas. Nós vamos entender o que é a radiação eletromagnética, como ela se comporta e que influência ela tem sobre as nossas vidas. Nós vamos dar particular atenção
à luz, que é o tipo de radiação eletromagnética que para nós é a mais importante. A luz faz parte das nossas vidas e ela é a fonte de toda a alimentação que nós recebemos. Se você come uma folha de alface, você está comendo um material que foi gerado pela fotossíntese, que depende da luz solar. Se você comer um bife, estará comendo um boi que comeu grama, que foi também providenciada pela fotossíntese. E mesmo que você coma um animal carnívoro, você estará se alimentando de um animal que comeu outro animal que se alimentou de grama ou algum outro vegetal que foi produzido pela fotossíntese. Nós vemos, portanto, que sem luz não haveria alimentação. E de quebra, quando a luz faz a fotossíntese, ela converte o gás carbônico que existe na atmosfera em oxigênio. De forma que, sem luz, nós também não teríamos o que respirar. Isso já é suficiente para mostrar para nós que a luz é tão importante quanto a água e o próprio ar. Mas eu quero argumentar que, na verdade, ela é ainda mais importante. Porque, além de fornecer alimentação e oxigênio, a luz nos traz o calor do sol. Nas regiões da Terra que recebem pouca luz, no Ártico ou na Antártica, por exemplo, faz muito mais frio e a Terra fica recoberta de gelo. Se nós parássemos de receber a luz do Sol, a Terra toda ficaria recoberta de gelo e nós perderíamos qualquer possibilidade de vida no planeta. Mas existe ainda uma terceira razão por que a luz é importante. Ela fornece quase toda a energia que nós utilizamos. 6% da energia consumida pela humanidade provém de outras fontes, principalmente de reatores nucleares. Mas 94% provém, de alguma maneira, da luz do sol. Uma hidrelétrica, por exemplo, funciona porque a água passa pelos seus geradores e essa água foi represada no lago, na parte de cima da hidrelétrica, porque o sol evaporou, a água que estava no chão, estava no mar, talvez estivesse num lago, levou essa água para as nuvens e depois a água desceu na forma de chuva e ficou acumulada num rio ou num lago e dali ela escorreu para a represa que vai alimentar a hidrelétrica. Se você pensar na gasolina, ela veio do petróleo e o petróleo é produzido por plantas que decaíram e ficaram depositadas no fundo do mar e com o tempo acabaram se transformando no combustível fóssil, que é o petróleo. Portanto, a luz solar providenciou a energia que hoje nós estamos tirando do petróleo ou também do gás natural. E assim por diante, com quase todas as fontes de que nós dispomos, quase todas elas dependem do sol para poder providenciar a energia que nós utilizamos. Bom, retomamos aqui, já fizemos um levantamento do que o aluno sabe, já lemos um texto, já propusemos a leitura de um texto e agora a gente já fez
assistir um vídeo que trata sobre luz e radiação eletromagnética, tá bom? Será que eu consegui contemplar tudo? Vamos pensar aqui mais para frente. Vamos propor uma outra atividade, que seria para o aluno responder as questões abaixo, com base no texto que ele leu e naqueles vídeos que ele viu, no vídeo que ele viu, na realidade, falando sobre o quê? Então, ó, você acredita que é necessário utilizar protetor solar para qualquer índice de radiação ultravioleta que for detectada? Justifique. Ele vai pensar nisso pautado no texto que ele leu, no vídeo que ele assistiu e nesta imagem aqui, tá bom? Esta imagem, se vocês forem ver, ela é da Folha de São Paulo, tá bom? Eu deixei do jeito que ela foi, que ela é protegida aqui, tem direitos autorais, que está dentro desse material da Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia. E ela, deixei aqui que ela foi acessada em outubro de 2014, estou fazendo a referência a ela, tá bom? Então, eu estou colocando de onde ela foi tirada. E aí, pessoal, eu cliquei no link dela, tá bom? Eu peguei o link dela e digitei, ele está disponível, então vocês conseguem também pegar essa imagem direto lá no site da Folha, dá uma olhadinha lá, que é para trabalhar essa questão. Então, pessoal, nessa TPC, é muito rápido, esse tempo passa rapidinho que a gente conversa. Era para a gente pensar nessa habilidade, nesse conteúdo, para esta série em especial, pensar em propor atividades. Essas atividades talvez não vão contemplar tudo o que eu preciso no desenvolvimento dessa habilidade desse conteúdo, que é a conversa que a gente vai ter lá no 2, outras possibilidades de complementação. Mas já é um roteiro para o aluno dar um start sobre estes assuntos. Então, vou encerrando aqui. Gostaria de continuar colocando para vocês, que vocês nos coloquem lá temas, sugestões, né, de temas para as próximas ATPCs. A gente vai ter esse encontro agora por todo, eu acredito que isso vai continuar, independente se as aulas retomem ou não. Eu acho que esse nosso encontro virtual, eu acho que ele continua, que é uma forma bacana, porque a gente não se encontrava mais, a gente não podia mais convocá-los para as reuniões na diretoria, então é uma maneira da gente conversar a respeito de algumas coisas, ter esse momento nosso de discussão das nossas disciplinas. Então coloquem aí dúvidas, coloquem apontamentos importantes, coloquem críticas. Ah, Paulo, eu não quero colocar lá embaixo no chat da descrição do vídeo. Manda no link, que o link chega, eu leio e aí a gente responde para vocês, tá bom? No link do formulário eletrônico lá. São muito importantes, a gente vai mudando as ATPCs conforme vocês vão nos direcionando, colocando sugestões. E uma coisa que eu queria colocar, vou tirar minha imagem aqui para aparecer o que está escrito em vermelho, as participações. Eu gostaria muito, caso vocês queiram compartilhar uma boa prática ou algo que deu certo, que vocês fizeram com seus alunos, que vocês conseguiram uma busca ativa interessante, entre em contato, manda lá no link do formulário eletrônico. Paulo, eu gostaria de colocar para os outros professores como é que eu estou fazendo, eu acho que isso vai ajudá-los. Por favor, entre em contato que a gente grava, não precisa vir na diretoria, a gente tenta gravar via Teams. Outros colegas aqui da diretoria de outras áreas fizeram isso, deu super certo. A Érica fez com filosofia e sociologia, os professores participaram, deram sugestões maravilhosas, os professores gostaram muito. Então, caso vocês queiram participar, por gentileza, eu estou super aberto, a gente pode fazer, a gente deixa algumas ATPCs para a gente fazer essas interações, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência de vocês. Quem assiste uma ATPC só, a gente encerra aqui, e quem precisa assistir a mais uma, tem a parte 2 aí, para a gente conversar mais um pouquinho sobre outras possibilidades de continuar o desenvolvimento dessa habilidade proposta, com outras sugestões de atividades, tá bom? Então, brigadão, uma ótima semana para todo mundo. Abraço.